Boa tarde. Começa agora mais um Sessão Cabine. No programa de hoje vamos conversar com a realizadora pernambucana Valentina Homem, que na próxima terça-feira, dia 21 de maio, vai estrear seu novo curta-metragem, A Menina e o Pote, no Festival de Cinema de Cannes, na França. O cinema pernambucano vem ocupando espaço nos principais festivais de cinema do mundo nas últimas 2 décadas. No ano passado, por exemplo, o estado emplacou um longa em cada um dos 3 principais festivais de cinema do mundo. Propriedade de Daniel Bandeira estreou no Festival de Berlim, na Alemanha. Já o documentário Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho, foi exibido em Cannes, e Sem Coração, de Nara Normandi e Tião, teve estreia mundial no Festival de Cinema de Veneza. Especificamente em Cannes, a relação do Estado com o festival remonta aos anos 50 do século passado, quando o longa-metragem O Canto do Mar, de Alberto Cavalcante, concorreu à Palma de Ouro, o principal prêmio do festival. O Canto do Mar não é uma produção propriamente pernambucana. O filme é uma realização da cinematográfica Maristela, uma produtora do estado de São Paulo. Mas o filme foi gravado em Pernambuco, com atores pernambucanos, e o roteiro é do escritor e dramaturgo pernambucano Hermílio Borba Filho. Além de concorrer à Palma de Ouro em Cannes, O Canto do Mar venceu o prêmio de melhor direção no tradicional Festival de Karlovy Vary, na República Tcheca. E depois de um longo hiato, o cinema pernambucano volta a frequentar o Festival de Cannes a partir de 2005, com o longa-metragem Cinema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo Gomes, e o curta Vinil Verde, de Kleber Mendonça Filho. De lá para cá, vários longas e curtas pernambucanos foram exibidos no Festival francês. Entre 2008 e 2014, 4 curtas foram selecionados para a mostra Quinzena dos Realizadores. O Muro, de Tião, venceu o prêmio Novo Olhar em 2008. Já Super Barroco, de Renata Pinheiro, passou em 2009, e Porcos Raivosos, de Isabel Pennoni e Leonardo Setti, em 2012. Em 2014, Sem Coração, de Nara Normandi e Tião, venceu o prêmio Illy. Em 2016, a participação foi em dose dupla. Aquários, de Kleber Mendonça Filho, concorreu na competição principal, e o curta Abigail, de Isabel Pennoni e Valentina Homem, foi selecionado também para a Quinzena de Realizadores. Em 2019, o longa Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliana Dornelles, venceu o prêmio do júri. E no próximo bloco, a gente conversa com a realizadora Valentina Homem, que vai representar Pernambuco este ano no Festival de Cannes com o curta A Menina e o Pote, uma animação que foi selecionada para a Semana da Crítica. O Sessão Cabine volta já. E o Sessão Cabine está de volta, já com a presença de Valentina Homem. Tudo bom, Valentina? Prazer com você aqui. Obrigada, Rafael. Valentina é a diretora da Menina e o Pote, um curta-metragem de animação que foi selecionado para o Festival de Cannes, na Semana da Crítica. E aí, como foi, Valentina, chegou essa notícia, né, do filme ter sido... Vai ser a pré-estreia, né? A estreia mundial do filme vai ser lá na França. Conta como foi saber dessa notícia. Eu fiquei, assim, muito feliz, né? Eu acho que não poderia ter uma estreia melhor, na verdade, assim. Quando eu comecei a mandar o filme para festivais, eu já tinha mandado para o Festival de Berlim. Era o único festival para onde eu tinha mandado, antes de mandar para as mostras de Cannes. Mas eu tinha uma intuição muito grande que o filme tinha um potencial para ser selecionado para a Semana, porque a Semana eu sei que tem algumas animações, costuma ter algumas animações na programação que são animações mais experimentais, diferentemente de outros festivais que não costumam exibir. Contemplar esse formato. E aí, umas semanas antes da seleção, né, de eu receber a confirmação da seleção, eu recebi um e-mail da curadora lá da Semana, falando sobre o filme, falando como ela tinha gostado do filme, falando que o filme estava shortlisted, né? Isso é uma coisa que eles fazem às vezes, assim, quando eles pré-selecionam, né? Exatamente. Então, eu estava com muita expectativa. Depois que eu recebi esse e-mail dela, as semanas seguintes, né, até sair o resultado não oficial, a divulgação que foi, acho que 2 ou 3 semanas atrás, mas antes, né, que eu recebi o e-mail, eu fiquei radiante, assim, porque eu acho que realmente é
um sonho para o filme, para mim, claro, como diretora. Mas eu acho que quando a gente faz um filme, né, a gente quer que o filme seja visto. E nada melhor do que ele estrear numa janela tão importante como Cannes, para ter a visibilidade que eu acho que o filme merece, não só, né, porque é meu filme, porque eu quero que ele seja visto, mas porque é um filme que fala sobre temáticas que eu considero urgentes. Eu acho que ele não poderia ter um melhor momento para estar nascendo. Então, vamos falar um pouquinho de como ele nasceu, né? Ele veio primeiro, né? A Menina e o Pote foi um conto que você escreveu lá em 2012. E como é que foi que ele se transformou no filme? Como é que veio essa ideia? É uma história longa, na verdade, porque esse conto que eu escrevi em 2012, outubro de 2012, já faz 12 anos quase, né? E esse conto, ele foi escrito num exercício, eu estava estudando, isso é importante falar, eu estava estudando, fazendo um mestrado em Cinema e Artes da Mídia, na Universidade de Temple, na Filadélfia. E estava fazendo aulas, e tinha uma aula de escrita de roteiro que tinha um exercício específico que se chamava Performe a Você Mesmo. E aí o professor passou esse exercício para a gente fazer uma apresentação em aula. E eu tenho um background, eu fui fazer esse mestrado com background muito de documentário, de pensar documentário autobiográfico. Essa era meio que minha bagagem. E fui para esse mestrado querendo trabalhar esses materiais que eu tinha até então acumulado, essas ideias que eu tinha, mas que eu não tinha conseguido executar até então. E aí, para a realização desse exercício, eu sentei um dia e fui escrever algo que seria como um relato autobiográfico. E acabou saindo esse conto, que é um conto totalmente parabolar, uma parábola. Ele é autobiográfico, mas as experiências autobiográficas que eu tive, elas foram transformadas em metáforas, né, que estão ali no conto, que é a menina, o pote que quebra, o vazio que está dentro do pote, a perda de contorno pela qual ela passa por conta da perda do pote, depois a reconstrução do pote, a tampa para cobrir esse pote, a relação com o vazio que fica dentro do pote. Então, acho que são metáforas até bastante universais, assim. Então, isso aconteceu em 2012 e esse conto ele teve diversos desdobramentos ao longo das minhas experimentações artísticas e até de projetos mesmo, porque primeiro ele virou uma videoinstalação que eu fiz e apresentei em alguns lugares, depois ele virou um trabalho que eu fiz no Oi Futuro do Rio. O conto serviu como ponto de partida para esse trabalho gigantesco que a gente fez. Eu fiz em parceria com a Fernanda Bond, que é uma parceira minha de trabalho, e a Tati Bond, que é a animadora do filme. Ela também participou desse projeto, que era uma videoinstalação imersiva dentro de uma galeria do Oi Futuro, né, que é esse espaço de arte lá do Rio, e tinha uma peça de teatro dentro. Tudo construído a partir do conto. E já nessa época a gente começou a desenvolver algumas coisas de animação. Eu já vinha trabalhando a ideia da animação com a Tati, que é animadora. E aí foi quando eu ganhei o primeiro edital daqui de Pernambuco, do governo do estado, Funcultura. Já para fazer o curta. E aí naquele ano mesmo a gente começou a desenvolver o curta, foi 2018 isso. E, enfim, ao longo desse período, entre 2012, quando eu escrevi o conto, e 2018, quando a gente começou o processo do curta propriamente dito, e com essa experiência do Oi Futuro, da videoinstalação imersiva com peça de teatro, eu fui desenvolvendo meu interesse pelas culturas ameríndias, estudando cosmologias e também tive experiências pessoais com plantas medicinais amazônicas no Peru, e fiquei 5 semanas no Peru. Isso tudo fazia parte já dessa investigação que é artística e também pessoal. E aí, quando chegou o momento de fazer o filme, era muito importante para mim que o filme que se enraizasse num contexto ameríndio, né, de uma cultura indígena. Inclusive porque eu fui percebendo como essa narrativa, essa trajetória da menina que existia no conto, de alguma forma ela espelhava uma iniciação xamânica. Aí você teve uma antropóloga indígena que te ajudou a fazer essa transposição aí da coisa mais autobiográfica para essa questão da cultura indígena, que também não deixa de estar relacionado com a tua história, né?
E como foi que essa antropóloga te ajudou no processo? Como eu queria, né, trazer esse universo da menina para um contexto ameríndio, era essencial que tivesse alguém colaborando no roteiro. E aí eu cheguei na Fran, que é a France Baniwa, que é uma antropóloga indígena, a primeira mulher antropóloga indígena a publicar um livro no Brasil. Ela publicou um livro que se chama Umbigo do Mundo, que inclusive o Umbigo do Mundo está citado no filme, digamos, um dos cenários do filme é o Umbigo do Mundo. A France é Baniwa, né, da etnia Baniwa, lá do Alto Rio Negro. E eu cheguei nela, foi uma sorte imensa. E ela colaborou na criação do roteiro da seguinte maneira. O roteiro ele foi uma construção coletiva, colaborativa. Fui eu, a Nara Normandi, que também é diretora de animação do filme, a Eva Randolph, que é a editora do filme, a Tati Bond, que é animadora, diretora de arte, que já estava comigo desde antes. Na verdade, desde o comecinho do conto, ela já tinha feito umas ilustrações, que também assina a co-direção, né? Ela assumiu esse papel ao longo do processo. E a France a gente fez uma imersão durante um tempo para a criação do roteiro, em que ela expôs, né? Foi muito uma coincidência, né? Que na verdade nem é uma coincidência, foi uma conspiração do universo, porque a Fran ela estava justamente terminando o mestrado dela no Museu Nacional, em que ela estava fazendo uma nova tradução das cosmologias Baniwa na visão de uma indígena e de uma indígena mulher. Sim. Então ela estava ali com aquilo tudo muito vivo dela e ela trouxe essas narrativas Baniwa pra gente e aquilo inspirou, né, a forma como a gente foi enraizando a história da menina, que era essa história, né, da menina, o pote que quebra, o vazio, a reconstrução, nesse contexto. Então, assim, são muitos elementos que foram sendo inseridos e permeando a história dela e que foram, né, que teve esse momento inicial de escrita de um roteiro que foi se transformando ao longo dos anos e a Fran sempre esteve muito próxima. Inclusive, ela faz a menina, a voz da menina. Sim, é dela. É dela. Porque o filme, inclusive, é falado em Engatu, né? Em Engatu, que é a língua geral. Em Engatu... Era a língua dela, né? É a língua da Fran, exatamente. Ela é Baniwa e os Baniwa têm a sua própria língua, que é Baniwa, justamente. Só que a Fran, ela é dessa comunidade Assunção do Içana que foi missão, então que já teve uma... com o Engatu. Então, a língua materna da Fran é em Engatu. A gente chegou a cogitar que a menina falasse Baniwa por conta dessa referência à cosmologia Baniwa, mas não faria sentido, porque fazia sentido que a Fran, enfim, como foi ela que trouxe isso, apesar dela ser Baniwa, a língua dela é em Engatu, então ela ensinou a língua dela para a menina e essa é a língua que ela fala. Maravilha. E o filme, ele tá agora, vai estrear no Festival de Cannes, mas já está selecionado para o Festival de Annecy também, né? Também na França, Festival de Animação. Annecy é o maior festival de animação do mundo, né? A gente soube da seleção para Annecy, inclusive antes da seleção para a semana. Está dentro de uma mostra competitiva que se chama Perspectivas. O festival acontece agora em junho. É o único curta brasileiro que está no festival esse ano e é um curta pernambucano. Maravilha, né? E o filme, né, na sinopse, você fala de uma distopia do agora, né? O filme, ela até, na primeira frase do trailer, diz que ela não lembra do mundo antes do fim, né? Acho que é alguma coisa assim. E o filme está passando agora, a gente, nesse momento, essa tragédia aí no Rio Grande do Sul, apenas mais uma, né, das tragédias climáticas, assim, me parece um momento muito... O filme traz o filme ainda muito para a realidade, né? Assim, tipo, ele fica muito ligado ao espírito do tempo, né? Assim, mas imagina, já tem 12 anos que você começou a pensar, né, nessa história. A questão, os cientistas já vêm há décadas falando dos desastres, assim. Você fala nessa questão, né? É muito mais ligado, assim, à questão da floresta amazônica, do ponto de volta, mas é o mundo todo que está num ponto de que a gente não consegue mais, talvez não consiga mais voltar, né? E o filme, eu acho que fala um pouco sobre isso também, né? Porque na verdade eu já estou, assim, digamos, antenada com essa questão das mudanças climáticas desde muito antes disso. E curiosamente, o dia que eu escrevi o conto, foi o dia em que o
um furacão Sandy chegou na costa leste dos Estados Unidos e destruiu. Foi um evento climático em Nova York e é uma coincidência que, na verdade, é mais uma dessas coincidências que fazem todo sentido, porque eu acho que desde antes e depois disso, eu fui me aprofundando mais ainda, né, em relação a essa questão das mudanças climáticas e disso que eu chamo de distopia em presente contínuo, né, que a gente tem que o fim do mundo está longe, justamente trazer isso. Inclusive, o mundo distópico em que a menina ela vive, né, que é o começo do filme, ele tem uma referência também aos desastres de Mariana e Brumadinho, da lama, né, essa ideia de uma lama tóxica, de um lugar ali inóspito. Então, assim, o filme ele está totalmente relacionado a isso, apesar de não falar disso diretamente. E por isso que eu falo que eu acho que ele não poderia estar nascendo num momento melhor, porque ao mesmo tempo eu acho que ele, né, olhar para essa realidade com um pensamento também, né, que é um pensamento bastante indígena. Os pensadores indígenas falam muito sobre isso, né? Para os indígenas o mundo vem acabando inúmeras vezes desde 1500. Não é a primeira vez que acabou, né? Então assim, a gente tem que conseguir, né, sonhar e pensar num futuro, num presente que dê origem a um futuro melhor do que o que estamos vivendo agora. Na verdade, é um futuro melhor do que o que a gente está vivendo agora. Tenta trazer um fio de esperança, né? Assim, ó, talvez ainda dê tempo, né? Desespero e esperança, sempre juntos, sempre porque juntos. Só a esperança, ela não... Talvez ela não provoque as mudanças que a gente precisa e, ao mesmo tempo, o desespero ele pode ser paralisante. Tem que ser junto com a ação, né? Assim, tem que ter uma esperança mais combativa, digamos assim, né? Uma esperança desesperada. Isso. Além dos curtas, você está atualmente fazendo longa, né? Já está terminando longa, que vai, né? Mas a gente fala sobre isso no próximo bloco. Sessão Cabine volta já. E Sessão Cabine está de volta. Valentina Homem. Valentina, você acabou de finalizar o seu primeiro longa-metragem, longa de ficção. O filme já foi selecionado para o Festival Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. Vamos falar um pouquinho sobre o filme? O que é que já dá para tu adiantar? Ai, gente, tanta coisa. Esse filme, enfim, também... Meus projetos, eles são todos longos, assim, né? São filmes que demoram 6, 9 anos para fazer. E esse filme vem de um projeto que existe há mais de uma década, mas a gente começou a fazer ele em 2021, no final de 2021, em plena pandemia, com um orçamento mínimo. Literalmente é um longa-metragem de ficção que a gente inicialmente filmou em 4 diárias, dentro de uma única locação, com orçamento de R$90 mil. É assim, um orçamento de curta. E, exatamente. Barato, né? E é um filme que eu co-dirijo com Fernanda Bond, que curiosamente é a irmã da Tati Bond, que fez a animação. São minhas parceiras. E que a Fernanda, enfim, minha parceira de trabalho já há mais de 20 anos. A gente já fez muita coisa junto. E é um filme bastante simples, assim, em termos narrativos. É um filme que fala sobre relação de afeto e cuidado entre mulheres, que fala sobre a terceirização do cuidado, né, no contexto da sociedade brasileira, e fala sobre questões raciais também. Ele é um filme que se passa, não sei se eu já falei isso, se passa em um dia, majoritariamente dentro de uma única locação. E eu tô muito feliz, assim, porque quando a gente resolveu fazer, né, era uma situação meio... A gente tinha esse dinheiro que tinha sido captado para um outro projeto, que era um longa bastante complexo, que eu vinha desenvolvendo com o Jobilac, que é um dramaturgo e roteirista do Rio, muito meu amigo, que também assina o roteiro do longa, que se chama Um Dia Antes de Todos os Outros. Sim. E aí a gente tinha a opção de devolver esse dinheiro ou tentar fazer alguma coisa. E eu vinha há muito tempo já, né, nessa luta que é fazer cinema no Brasil, e principalmente nos últimos 8 anos, diante, né, de todas as crises que aconteceram. Desmonte, né, que teve. O desmonte que teve, o Bolsonaro, depois a pandemia. E aí eu meio que tomei para mim o desafio de realizar algo com o que a gente tinha possível ali.
E chamei Fernanda para fazer isso comigo. Fernanda tem um background de teatro, então a gente fez um de teatro e um tipo de teatro específico que parte da criação dramatúrgica com as atrizes. Então a gente fez esse processo de colaboração, de criar o roteiro, né? A gente tinha uma estrutura de roteiro, mas a gente criou o roteiro junto com as atrizes. Então foi um processo muito especial e que tinha o propósito de ser um experimento, sem saber no que ia dar. Então, assim, o fato de que tenha se tornado um filme e que vai estrear no Olhar de Cinema é demais. Então, Valentina, um dia antes de todos os outros, estreia agora em junho, né, no Festival Olhar de Cinema, A Menina e o Pote, agora em maio, no Festival de Cannes, na França. Esse, para quem vai assistir, é o início, né? Mas para você que fez, meio que já é o processo, já entregou, né, de certa forma, é o parto. O filme. Mas e pronto, esses estão começando a vida deles depois de serem entregues, mas imagino que você já esteja com outros projetos. Você também tem uma produtora, né, a Sempre Viva. Você também roda projeto de outras pessoas? Não, por enquanto eu tenho me dedicado aos meus projetos. Na verdade é isso, minha vida são esses filmes. Basicamente, nos últimos anos tem sido isso. E eu tô, de fato, começando um novo projeto, que é um longa documentário, que se chama Debaixo do Embondeiro, que já está com financiamento. Primeira vez que eu tenho um financiamento de verdade para fazer um filme. E vai ser rodado aqui? Ele é um filme que usa muito material de arquivo. É um filme sobre a vida, assim, que parte de uma história dos meus pais, parte de um livro que eles escreveram sobre a Revolução de Independência de Moçambique, mas fala também sobre a vinda deles para Pernambuco. Meus pais são cariocas que se conheceram em Paris, foram para Moçambique, voltaram para o Rio e resolveram vir morar no Nordeste. Vieram para Olinda, por isso que eu nasci em Olinda. Nasci e cresci, né? E aí o filme ele fala sobre essa história, por um lado, o porquê deles terem vindo para cá, a relação deles terem escolhido o Nordeste para viver depois dessa experiência na África. E eu uso muito material de arquivo da TV Viva. Vou usar muito esse material de arquivo da TV Viva dos anos 80, né? Que é um arquivo riquíssimo. Mas eu vou para Moçambique também, filmar Moçambique hoje. Então eu estou indo para uma primeira viagem de pesquisa agora em julho. Estou iniciando o processo ao mesmo tempo em que eu estou finalizando, lançando filme, né? Tudo ao mesmo tempo. Colocando uns no mundo, mas já em processos de né? gestação novos, Que maravilha. Valentina, muito obrigado aqui pela presença. Tenha boa sorte aí com o lançamento dos filmes, tanto A Menina e o Pote, quanto um dia antes de todos os outros. E a TV Pernambuco está aberta aqui para sempre que você quiser vir, quiser lançar seus filmes aqui. Muito obrigada. Fazer parcerias, mostrar os filmes antigos também. Estamos aqui de portas abertas. Muito obrigada. E o Sessão Cabine volta já. O Sessão Cabine está de volta. E antes de encerrar o programa de hoje, vamos conhecer o projeto Plano Conjunto, uma iniciativa que junta cinema, educação e acessibilidade, na reportagem de Aline Oliveira. Criado para promover a participação de todos e valorizar a diversidade, Plano Conjunto integra cinema, educação e acessibilidade. O projeto, que está na sua primeira edição, oferece atividades formativas de forma remota e a exibição gratuita de filmes no cinema da Fundação no Derby. O objetivo de Túlio, o produtor do evento, é construir um laboratório de práticas e debates sobre cinemas acessíveis para atender cada vez mais jovens estudantes com deficiência usando o cinema. O Plano Conjunto surge dessa minha vivência de participar de processos de cinema, educação e acessibilidade, né? Então, a ideia é que a gente consiga unir esses três campos, né? Unificar, tornar um diálogo mais conjunto, como o próprio nome diz, para que a gente consiga, de fato, ofertar cinema acessível para os alunos com deficiência. A gente sabe que o campo do cinema e da educação já é muito potente, né? Mas nem sempre os alunos com deficiência conseguem acessar esse conteúdo.
mudo. Então, a ideia é que a gente construa um laboratório mesmo de práticas e formações para que a gente consiga discutir sobre isso e facilitar práticas de cinema acessível, né? Que a gente tenha cada vez mais estudantes com deficiência usando o cinema como ferramenta para ampliar esse repertório cultural e de mundo deles. A programação é dividida em 3 ciclos. O primeiro foi realizado na primeira semana de maio e os próximos acontecem no final do mês e em junho. O público é sempre acolhido por uma equipe de audiodescritores e intérpretes de Libras. O projeto é dividido em 3 ciclos, né? Então, cada ciclo a gente tem uma sessão de cinema, no cinema da Fundação. Essa sessão tem audiodescrição, Libras e legenda. A sala também fica adaptada, não fica tão escura, fica mais iluminada e o som é reduzido. E as outras atividades são online, são as atividades formativas. Sempre temos a sessão de cinema, sempre temos uma oficina e sempre temos uma masterclass. As oficinas têm as inscrições. As pessoas se inscrevem pela página do projeto e entram na turma para participar da oficina. E as masterclasses são disponíveis pelo YouTube. De acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgado em 2022, mais de 17 milhões de brasileiros declararam ter algum tipo de deficiência. E a mobilização de profissionais e da sociedade como um todo ajuda na criação de projetos e espaços mais acolhedores. É maravilhoso, né? A audiodescrição, não só nesse projeto, mas em todo o trabalho que a gente faz, a gente poder acessibilizar, né, a informação visual para a pessoa com deficiência e também apresentar para as pessoas que não conhecem o recurso, ainda mais uma atividade formativa, né, que as crianças estão ali, têm acesso ao recurso e já vão aprendendo sobre a audiodescrição, você vai formando público também, né? Para participar das atividades remotas dos próximos ciclos do Plano Conjunto, basta acessar o Instagram do laboratório através do @plano.conjunto.lab e realizar as inscrições. Realmente uma bela iniciativa. E o Sessão Cabine fica por aqui. A gente volta na próxima semana para falar mais sobre cinema. Até lá!